Cavaleiros de Dragão, Dias de Treinamento, Parte 1. É o início do ano. O inverno acabou de passar na fortaleza aí, chamada de Santuário Invernal. Um lugar onde vocês vão para passar o tempo. Quer dizer, um lugar onde vocês irão passar os tempos de inverno, uma vez que vocês terminarem o treinamento. Mas, por enquanto, não só o inverno vocês passam lá, como também primavera, verão e outono. O ano inteiro que veio antes desse que começa agora foi um ano de treinamento intensivo para vocês. Foi o primeiro ano de uma longa jornada em que vocês tentam pegar tudo que vocês conseguem do aprendizado que cavaleiros mais experientes disponibilizam a vocês. Sejam teoria quanto a poções, magias, coisas do tipo, conhecimento sobre monstros, ou prática, exercícios marciais, treinos de luta, entre outras provações físicas que vocês possam ter tido. Não é um currículo formal, assim, em que vocês têm aulas de 7 a meio-dia e depois voltando de novo. Geralmente, ao longo desse ano, vocês perceberam que é uma coisa bem de forma livre. As pessoas que treinam vocês são quem está disponível no momento. São as pessoas que não estão em missão no momento, ou que estão na fortaleza em cada momento, né? Todos eles já têm que ser Cavaleiros de Dragão, mas nem todos eles são os melhores no que fazem. Porém, o mais comum é que fiquem na fortaleza os mais notórios entre os cavaleiros, porque as missões que eles pegam não aparecem a qualquer momento, elas demoram. Nesse último ano, vocês tiveram a sorte de, na maior parte do tempo, serem instruídos pelas 3 figuras mais antigas da Ordem atualmente. Figuras essas que esperam vocês para o primeiro treinamento do ano, para o primeiro dia depois do descanso. Eu preciso que vocês descrevam para mim como são os personagens de vocês à medida que vocês descem dos seus dormitórios dentro do Santuário Invernal, que é uma fortaleza esculpida na pedra, num canto sul do antigo Império, cercada de ermos e com bastante espaço aberto, né, em volta dessa construção, dessa fortaleza. Vocês estão chegando no que é a área tipo o salão comunal, né, a cantina do lugar. É um salão grande com mesas compridas, né, quase sempre desocupadas em sua maioria. Geralmente os poucos cavaleiros que estão por aí ocupam a mesma mesa, ou no máximo 2 quando não são do mesmo clique, né. Pode ser na ordem que vocês quiserem. Quem quiser ter acordado primeiro. Provavelmente eu vou ser o primeiro a acordar. Eu tento sempre levantar com o nascer do sol. Provavelmente o primeiro. Eu sou Minhua, uma meio-orquiza monge que segue o caminho da espada. Eu tenho uma aparência feminina normal, só que sou bem forte e alta. Tenho a pele meio esverdeada, presas típicas de orc saindo de minha boca. Tenho longos cabelos pretos presos em um rabo de cavalo e uma cicatriz no rosto. Eu não uso nenhum tipo de proteção, só as vestes normais. Eu compro minhas habilidades marciais para me proteger. Carrego uma espada curta e alguns dardos na cintura. E apesar de todo o estereótipo que existe contra orcs e meio-orcs, eu sou a mais sábia desse grupo. Brabo. À medida que você desce pelos salões, a maior parte do lugar está meio escuro, né? As tochas, né, ou lampiões que estão organizados pelos cantos desse salão de pedra, eles não se encontram muito acesos. Um deles está aceso perto de uma mesa, onde você consegue ver 2 figuras sentadas, cada uma de um lado da mesa, assim, parecem estar conversando. Você reconhece 2 dentre os 3 mentores que vocês têm aí, dos principais, né? Um deles, você vê, ele é um tiefling, então ele tem a pele avermelhada, chifres que saem da testa dele e um cabelo ruivo, só que bem mais escuro que o tom da pele dele. Os olhos dele são escuros e ele sempre tem uma cara meio confiante, assim. Ele veste umas roupas meio folgadas, assim, meio bem confortáveis, que deixam ele descansar da armadura que ele geralmente porta. Do lado dele você consegue ver uma espada longa, muito bem feita, com runas entalhadas em sua lâmina, e do outro lado você consegue ver um escudo. Do outro lado da mesa, conversando com ele, você vê uma figura mais esguia,
Ela veste roupas escuras, um manto bem agasalhado para o inverno. Ela tem um cabelo curto, preto e olhos azuis. Ela é humana. Você sabe que o rapaz, né, se chama Tormento e ele é um dos cavaleiros mais audaciosos da Ordem. E ela é Alexis, ela é uma maga da Ordem. Ela é, assim, do seu grupo você é o mais sábio, da Ordem inteira talvez ela seja a mais sábia. Ambos parecem estar conversando alguma coisa. Quando eles veem você chegando, Tormento, ele levanta o braço assim, dá um aceno, chama para que você se sente perto deles. Antes de eu me sentar, eu me aproximo deles, eu cumprimento, colocando as duas mãos à frente, uma aberta e outra fechada, e me inclino um pouco para eles, aí depois eu me sento. Entra na nação do fogo, é isso? Exatamente. Que também é um cumprimento de Kung Fu. Entendi. Os dois, eles acenam pra você. Eles conhecem, né, esse seu jeito formal, tal, apreciam um pouco. Tem outros pupilos que são muito mais folgados. E não só pupilos. À medida que você se senta, você ouve o Tormento falando: Francamente, já tá amanhecendo e aquele preguiçoso ainda não acordou. Que exemplo que ele quer dar pros alunos? E a Alexis dá de ombros assim, fala: Deixa ele, tá cansado. Ela cumprimenta você, né? E você vê ela escorregando um papel pela mesa na tua direção. Ela olha pra você nos olhos assim, tentando entender a sua reação, né? Estudando bem a sua reação. Ela te pergunta: Já faz quase 1 ano que vocês estão por aqui. Vocês ainda não tiveram nenhuma tarefa prática. O que você acha? Crê que o seu grupo já esteja preparado para a sua primeira missão? Eu creio que sim, e estou ansiosa para poder provar nosso valor a vocês. Ela dá um sorriso bem sutil assim, né? Ela olha pro Tormento. Ele dá um sorriso de orelha a orelha assim e fala: É isso! É disso que a gente precisa! Não de outro covarde igual ao... Albrecht, bom dia! Você vê que desce uma figura bem sonolenta, cara. Vem tropeçando pelas escadas. Ele ainda tá terminando de vestir o agasalho dele, né? O manto. Ele parece humano, né? Mas você sabe que ele é um meio-elfo. Ele tem cabelos longos que escolhem as orelhas e são castanhos, assim como os olhos dele. Ele veste roupas muito coloridas e tem um sorriso muito fácil. À medida que ele se aproxima de vocês, você vê que, contrário ao humor dele na maior parte do dia, ele ainda tá muito sonolento, muito desligado. Ele senta do lado de vocês, cumprimenta os outros, olha pro papel assim, olha pra você, fala: Se eu fosse você, eu não sei. Vocês ainda são muito novos. Vocês ainda não conheceram perigo de verdade. Tome cuidado. E ele começa a arrumar as coisas pra ele comer assim. Levanta, vai pegar alguma coisa, volta. Tem meio que uma cozinhazinha perto daí. Com isso, os 3 professores já estão ali. Faltam apenas os alunos chegarem. Quem é o próximo a acordar? Então, eu sou um gnomo, né? Ranger. Então eu carrego comigo sempre um arco longo, né? Um arco longo para um gnomo. Tenho 1,20 de altura. Eu uso um chapéu clássico de gnomo. Uma roupa, uma túnica, vamos dizer assim, né? Botas. Eu tenho o rosto lisinho. Eu sou um gnomo que não tem barba, não tem nada. Sou mais, entre muitas aspas, jovem, né? Eu desço com um sorriso no rosto, como quem gosta de acordar cedo. Mas eu já fiz a minha refeição, tô felizão, sabe? Tudo corretinho. Tô descendo a escada e eu me chamo Arwen. À medida que você chega até lá embaixo, né? Os professores, eles cumprimentam você. O Albrecht, ele estende o braço assim, você vê que ele dá um sorriso. Arwen, venha pra cá! Tente botar algum senso na sua amiga. Ela está prestes a aceitar uma missão pra vocês. Eu não acho que vocês estejam preparados ainda. Tem muito a ser aprendido. Muito pouco tempo. Calma aí. Então eu já cumprimento o senhor. Bom dia. Pô, que maravilha ver todos reunidos. Você tá se referindo a Ming Hua? Como é que pronuncia-lo? Pode chamar só de Ming. Eu sei como é complicado pra alguns. Desculpa, Ming. Mas se a Ming tá falando pra gente fazer isso, eu tô dentro. Confio muito nela. Eu faço um cumprimento pra ele. Obrigado, meu pequeno companheiro. Então, eu acho que esse é o momento pra eu entrar, tá? Porque existe o contraponto. Eu desço, ainda sonolento, meio automático, eu tô usando minha prestidigitação pra apagar as tochas, já que tá de dia, depois de hábito de sempre ficar fazendo esse processo de acender e apagar.
Eu ainda tô com o meu hobby de dormir. Chego lá embaixo, acho que pra dar uma visualização, imagina o Neville, só que azul. Então eu sou um menino gordinho. Já tenho 21 anos, só que ainda tenho a cara de novo. Tenho um rabo longo e fino. 2 chifres pequenos ainda, até pra um Tiefling. E uma pele bem azulada. E com esse hobby vermelho fica um tom sobre tom chique, bonito pra mim. Eu desço com meu hobby, meus bongos pendurados no meu ombro. Olho pra mesa, vejo todos com suas armas, lembro da minha arma e subo de novo. Quando você volta, o Albric e a Alexis, eles, meio de magia, né, foram arrumando a mesa assim, sentados, sem se levantar nem nada, só trazendo, né, levitando e trazendo os alimentos para os lugares e tal. Eles são acostumados aos luxos da magia e a preguiça que acompanha quem porta tanto poder. Todos vocês têm um banquete que, assim, pessoa alguma do status social de vocês teria nessa época desse lugar onde vocês estão. Mas aí a comida ainda é farta. Os cavaleiros atuais são bons administradores, né? Eles conseguem manter a fortaleza bem mantida, assim, bem com uma manutenção em dia e tal. À medida que vocês tomam o café da manhã, né, vocês veem que eles formam-se quase que 2 grupinhos, né, mesa dos adultos, mesa das crianças, como se fosse. Os 3, eles conversam aqui e ali sobre alguns temas deles, assim, às vezes, talvez para onde eles vão, se nesse ano, se surgir alguma coisa, se tem algum prospecto de uma missão. Eles comentam muito sobre o Rei da Montanha, sobre o Balar, soberano do reino mais bem estabelecido, tem mais dinheiro por aí, tem mais capacidade de solicitar uma missão, seja do nível desses cavaleiros. Mas eles falam de outras coisas também, e enquanto isso, vocês estão ali, comendo, se abastecendo. Eventualmente o Garros volta com sua arma, né, pronto pro dia. Qual é o seu nome, Léo? Nossa, eu volto com a minha besta e sigo fingindo que não tinha descido e nada tinha acontecido. Vocês todos voltam pra lá, se reúnem, tomam café da manhã, eventualmente estão todos cheios e dessa vez o Albric, ele chama a atenção de vocês. Ele se levanta, pega o papel, olha assim, lê um pouco, olha pra vocês. Bom, contra meu melhor julgamento, meus colegas acham que vocês estão prontos para uma missão. Eu prefiro evitar riscos, acho que vocês deviam treinar um pouco mais. Porém, há um problema que a gente realmente podia usar a ajuda de vocês. Existe alguma criatura, alguma ameaça aqui em volta do Santuário Invernal. Não sabemos exatamente o que é, mas sabemos que é uma figura esperta o suficiente para evitar nossa presença. E a gente sabe que ela porta magia. Nós temos notado que existe uma presença de mortos-vivos cada vez mais fortes aqui em volta. Coisa que geralmente não acontece, não tem muita gente por aqui para início de conversa, e não tem muito objetivo, não tem nada de interessante aqui por perto. Mas essa figura apareceu aqui. Não sei se ela pega as pessoas que estão vindo para cá com a ideia de se tornar cavaleiros como nós, ou se ela trouxe de algum campo de batalha menor aqui por perto. E sempre quando a gente tenta lidar com ela, ela some. É um pouco difícil não ver a gente chegando. A gente precisa que vocês rastreiem essa criatura, que encontrem ela. Uma vez que vocês estiverem perto dela, a gente precisa que vocês mandem um sinal. A gente vai dar o equipamento para vocês poderem fazer isso. É só mandar para o céu esse sinal que de cima a gente desce e termina o serviço. Porém, tomem muito cuidado. Essa criatura muito provavelmente é mais forte que vocês. Vocês provavelmente não conseguirão lidar com ela, e é possível que não consigam lidar nem com os subalternos dela. Deve haver perigos mais poderosos do que vocês entre as ameaças que vão enfrentar, e a gente precisa que vocês tomem muito cuidado para que possam voltar vivos. Senão, eu vou ter gasto muito tempo à toa treinando vocês nesse último ano. Podia ter feito coisa melhor. Enfim, alguma dúvida? Nossa, mas eu fui tão claro assim? Perfeito. Eu dou uma olhada, percebo que ele tava falando com a gente. Vou pensar, não vai saber o que você vai contar. Sigo ouvindo essa história dele. Ele enrola o papel assim, deixa na mesa. Você vê ele terminando de empilhar os pratos que ele usou, que ele comeu assim, e levando pra longe, à medida que ele fala. Bom,
Espero que até o meio-dia vocês já tenham saído. Não quero preguiça por parte dos meus pupilos. E ele vai até a cozinha para começar o glorioso papel de lavar pratos. Nisso que ele dá pra sair, eu me levanto rapidamente e me inclino de novo, falando obrigado pela confiança que depositou em nós não iremos decepcioná-lo. Ele levanta uma sobrancelha assim, ele olha para os outros dois, você vê que ele faz que não com a cabeça assim, e ele vai continuar andando. Você pode confiar, nós somos os melhores que vocês têm nesse trabalho. Você vê que nesse momento, quando você fala isso, a Alexis, ela levanta uma sobrancelha assim, mas ela não fala nada, ela fica quieta. Só pensa um negocinho e deixa passar. Ao invés disso, ela se levanta, ela olha para vocês todos reunidos ali, fala: Bom, se vocês quiserem se preparar de alguma forma específica, como vocês estão nos ajudando com alguma coisa, nós podemos ajudá-los a se prepararem melhor do que se preparariam sozinhos. Eu posso ajudá-los a fazer poções, para que vocês tenham uma chance maior de voltarem vivos. E o Tormento tem algum talento em talhando runas em armas. É com vocês. o que vocês querem fazer até o meio-dia, ou se vocês têm alguma outra forma melhor de se preparar. Gostei dessa ideia das poções. No futuro, que ele vai ficar muito chateado se eu abandonar depois a arma que ele runa. Essas runas, elas não duram muito tempo. Elas precisam de ser mantidas, né, para que elas continuem funcionando. Então beleza, eu vou bater um papo com o Tormento pra ver o que ele tem de opção pra mim. E eu vou com a Alex ver se consigo alguma poção de cura com ela. À medida que cada um de vocês se dirige a um instrutor diferente, o Tormento, ele recolhe os pratos dele e deixa perto da cozinha ali. Vocês ouvem de lá de dentro o Albric reclamando alguma coisa. Depois, né, o Tormento recolhe a espada e o escudo dele e leva pra fora. Dá um assovio assim, chama você, Garros, pra aprender, tentar entender como é que funciona o negócio de entalhar. Enquanto isso, Minghua, a Alexis chama você para ir até a torre no fundo da fortaleza, onde estão os equipamentos mais arcanos da coisa. À medida que vocês vão cada um para esse lado, eu vou separar um pouquinho. Primeiro, Garros, à medida que você sai da fortaleza, você chega ao pátio, é um espaço amplo. Atrás de você consegue ver aquela estrutura de pedra colossal que é o Santuário Invernal. À frente, você consegue ver um grande espaço de campo assim, até as muralhas que protegem essa região. Nesse espaço de campo, você vê pela primeira vez nesse dia as 3 figuras majestosas que repousam ao redor dessa fortaleza. Sobre as muralhas, você consegue ver. As muralhas, elas normalmente têm uma cor clara, né, das pedras que foram usadas para construí-las. Mas em um ponto sobre elas, né, perto do portão, né, em cima do portão, você consegue ver uma figura de escamas verdes, uma mancha de escamas verdes repousando, deitada sobre as ameias. Você sabe que ela é a Lady Essir. Ela é a companheira do Albric. E você sabe que ela é a mais simpática entre os dragões que você pode encontrar por aí. Além dela, você consegue ver no topo da fortaleza outra figura. Dessa vez, uma mancha de escamas vermelhas que, diferente da Lady Essir, não está dormindo sobre as ameias. Ele parece como se ele tivesse sentado em um trono, quase assim, enrolado em volta de uma das torres da fortaleza. Você vê essa mancha vermelha, que é o suzerano Rubro, o dragão do Tormento, né? O parceiro do Tormento. Ele é o mais jovem entre eles, é o menor dos 3, só que é o mais audacioso, tenta sempre se manter mais no alto, ele não interage muito com vocês, mas sempre que existe algum desafio a ser tido, o suzerano Rubro está prestes a embarcar. Você segue o Tormento até uma oficina de madeira muito mal feita em comparação ao resto da estrutura, mas cheia de ferramentas, né? Algumas muito bem formuladas, né? Muito bem feitas, de artesanato antigo, dos tempos do Império, de antes da queda. E ao longo da manhã, ele vai te enchendo de ferramentas e meio que instruindo assim. Ele já tem que entalhar a arma dele para a próxima missão, então ele aproveita e faz meio que um tutorial para você. Ele vai fazendo o processo, né, dele, e ele te permite acompanhar esse progresso. Você faz magia. Qual é o seu atributo de castar magia? Carisma. É o seguinte, para você entalhar a sua arma, ou a arma de algum colega, né, dependendo, você precisa fazer um teste. É um teste do seu Spellcasting Ability Modifier. É um teste como se você estivesse lançando um ataque de magia.
e você tem que passar de uma certa dificuldade. Você vê que quando ele faz, é um negócio quase um feito de caligrafia. Sobre a lâmina da espada dele, você vê runas coloridas que surgem, vão sendo desenhadas e ficam sem riscar o metal, mas só repousando por cima da lâmina. Logo que ele termina o processo todo, elas perdem a cor e elas ficam meio que dormentes até serem ativadas. Você precisa fazer esse mesmo teste. Não sei quanto é o teu carisma, mas vai ser 2 mais o seu modificador de carisma, e você rola um D20 com isso. Você pode rolar 2 vezes e pegar o melhor, porque como ele tá te ajudando, você tem vantagem. Quando você for fazer isso daí sozinho, vai ser muito mais difícil. Mas como ele tá aí, ele consegue te dar as dicas e te fornecer o material. Beleza. À medida que você começa a fazer o negócio, o Tormento ele não é o melhor, o mais paciente dos professores, mas ele te chama a atenção algumas vezes. Ele fala, não, desse jeito não, pera aí, assim ó, e você vê que ele vai te corrigindo. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, ele fala ele corta você e fala pra você fazer de outro jeito, mas eventualmente você vê qual é a arma que você tá entalhando. É uma besta. Você vê que na trilha por onde vai passar o tiro, por onde vão passar as flechas, os virotes, você consegue ver entalhado as runas pro tipo de dano que você escolher. Você pode escolher qualquer tipo de dano elemental. Pode ser um dano elétrico, pode ser um dano de frio, pode ser um dano de fogo ou ácido, porque ele é dano de frio. Então, quando você termina esse processo, você vê as runas brilhando num azul clarinho, antes delas se apagarem e ficarem dormentes, como uma palavra escrita com uma tinta escura mesmo, sobre a sua besta. Você repara que a sua besta ela fica fria ao toque, como se ela estivesse numa temperatura muito menor do que antes, do que a temperatura ambiente. Enquanto isso, esse processo todo, ele durou basicamente a manhã inteira. Saindo de lá, você já tá meio cansado de seguir as ordens e tal. Mas, do outro lado, Minghua também está ficando cansado com outra coisa. Você, Minghua, segue a Alexis pra torre, e dentro da torre, você vê, pensa numa biblioteca, só que tipo é uma torre cilíndrica que tem escadas de madeira em volta, que vocês podem meio que organizar, elas são móveis para que vocês possam alcançar qualquer área da coisa. E as paredes, elas são todas feitas de prateleiras, de estantes e livros, esculpidas na pedra. Do chão até o topo, vocês encontram tudo, desde pergaminhos contendo magias para que magos menos experientes possam aprender com a sabedoria dos mais antigos, até tomos, bestiários, esse tipo de coisa. E aqui ali uma receita ou outra de poções ou algo do tipo. Nessas prateleiras, mais pro alto, né, longe do alcance, você consegue ver que existem plantas que repousam em potes ali em áreas que são perto de janelas, que recebem sol, que você sabe que são utilizadas para alquimia e coisas do tipo. E mais acima ainda, você consegue ver quase que o telhado, o topo, onde repousa uma mancha escura. E você sabe ser Vernum Sidraxis, o dragão companheiro de Alexis. Ele é um dragão de escamas escuras como a noite. Ele é o maior entre os 3, e ele é o de menos palavras. Ele não interage muito com a maioria dos outros, ele não tem a vontade de se provar do suzerano rubro, mas ele também não tem ele não é extrovertido como a Lady Essi. Ele geralmente só fica ali, dormindo, enquanto tá na fortaleza, e ocasionalmente ele ajuda os aprendizes, ou a própria Alexis, se ela pedir. Hoje, a Alexis nem comenta nada com ele, nem acorda ele. Ela só chega até o centro daí, começa a levitar alguns instrumentos em volta, puxa uma bancada que aparece do teu lado e ela vai empilhando receitas, livros e ingredientes. À medida que ela levita até lá em cima e pega alguns componentes que você vai precisar. Ela te dá várias instruções à medida que ela te ensina passo a passo como fazer uma poção de cura. Você pode usar inteligência ou sabedoria. Sabedoria, com certeza. Rola é a sua proficiência, mas o seu modificador de sabedoria rola 2 vezes e pega o melhor, porque a Alexis está te ajudando com isso. Dependendo de quão bem você vá, você pode fazer mais de uma poção. Você começa a fazer a mistura, você estraga os ingredientes algumas vezes. Se vocês não tivessem um lugar onde os ingredientes são quase infinitos, né, para esse tipo de coisa, onde tem uma boa reserva, seria possível que você não tivesse conseguido fazer.
Mas, ao longo da manhã, com muita paciência por parte da Alexis, uma hora ou outra você consegue ouvir um riso baixo, mas é um som retumbante por vir de uma criatura tão grande. Volta e meia você vê lá de cima o Vernon adorando a situação, ver a dificuldade que você tá tendo de produzir as poções. A cada ingrediente que eu destruo, eu vou suando cada vez mais, com medo de decepcionar ela. Ela não fica irritada como o Tormento fica. Ela só, assim, você sabe do ano que você teve de estudos com ela, ela quase nunca perde a paciência e ela é muito racional. Então ela sabe, se você se irritar, você só vai ter que ter o trabalho de ficar calmo de novo. Não adianta nada pra experiência. Então, cada vez que você falha, ela tenta explicar a coisa de uma outra forma para tentar te ajudar a entender melhor. Ao final da manhã, você tem uma poção meio rala, mas você tem um frasco de uma poção de vida. 2d4 mais 2 para quem tomar isso daí. E conforme você termina, Alex, ela dá um sorriso para você e você vê o dragão lá de cima interessada na situação, saboreando cada momento. Mas ela te libera, ela fala: eu ainda tenho algumas coisas para mexer por aqui. Logo mais eu te entrego o sinalizador que vocês vão ter que usar. Enquanto isso, você pode arrumar suas coisas ou fazer o que quer que você precise. Eu faço aquela reverência de novo, com a mão aberta, mão fechada, falando: agradeço, mestre. Ela acena para você e te libera. Com um estalo de dedos, a porta se abre e você pode ir sem problema algum para descansar ou arrumar suas coisas. Quanto de dano ficou minha arma? A sua arma é o seguinte: isso daí é um encantamento que é muito fraco. A tua arma, ela pode dar mais um D6 de dano frio, mas você precisa gritar para ativar esse encantamento, porque ele é mais fraco do que um encantamento de verdade. Ele é só um resquício do que se sabia fazer antes da queda do Império. A partir da primeira vez que você tirar 20 no dado, você ativa o encantamento, né, para um ataque, e esse golpe e os próximos do combate vão ter um D6 de dano extra. Beleza. E aí depois ele some. Eu queria, para começar, eu queria preparar algumas rações para ele, para comida para o gente lá. Ok, beleza. Ming e Garros, vocês se encontram no salão de novo, no grande salão onde a maioria do papo é tido, das refeições também. E a Du descreve pra gente seu personagem à medida que você desce das escadas dos dormitórios para encontrar os seus amigos. Vocês veem descendo D'Artagnan. D'Artagnan é um humano, ladino espadachim, e vocês percebem claramente pela maneira que ele se porta, a maneira que o florete dele está embainhado na cintura, as roupas que ele veste, como ele anda, que ele tem antecedência nobre. Claramente dá para perceber o ar snob dele, mas ao mesmo tempo carismático, simpático, aparentemente admirado por todos. É muito bonito. É um homem muito bonito de rosto. Não tem um bigodinho, muito pelo contrário. Tem uma barba muito da bem feita. Isso que ele tá descendo, eu tô esperando ele com os braços cruzados, falando: até que enfim, princesa, você já estava para perder nossa primeira missão. Falar, cara, desculpa, ontem a noite foi longa. E dá um sorrisinho. Eu não tô nessa interação. À medida que você acorda, você chega lá embaixo, todo arrumadinho, você vê tanto a Ming quanto o Garros, eles já estão com expressão cansada no rosto, cara. Eles podem estar um pouco suados do esforço. Você vê que o Garros, ele tem do lado dele, a besta dele, entalhada com umas runas mágicas, que é o tipo de coisa que você sabe que dá bastante trabalho. E você vê a Ming segurando com muito cuidado, como se fosse um tesouro, um frasco com um líquido verde escuro, meio esquisito. Você reconhece ser uma poção de cura. Companheiros, isso é tudo que nós temos para nos curar, então meu conselho para essa missão é: não saiam feridos. Ó, galerinha, eu preparei uma comida pra gente. Não sei se preparei já. Enquanto você desviou do papo awkward logo menos, você tava preparando a comida e você acabou de sair da cozinha. As marmitinhas pra todo mundo. Preparei uma comida pra gente que vai ser, assim, não vai precisar de uma porção de cura pra essa comida. Essa comida vai ser excelente. Vamos logo então, amigos, nós temos que partir antes do meio-dia. Você não tem depois do almoço não, gente? Pô, comi, acabei de fazer a comida. As nossas ordens foram claras, que nós não deveríamos estar mais aqui quando desse meio-dia. Bora, gente, pelo amor de Deus. À medida
medida que vocês estão para sair, vocês veem o Albric, ele tá perto do portão. Você vê que ele tava meio que escorado assim num pequeno estábulo que tem, bem afastado da maioria das coisas, para quando eventualmente chegam cavalos aí, eles ficarem longe e seguros dos dragões. Mas atualmente não tem nenhum cavalo aí, e a Lady Essir, dragão verde, tá bem próximo dali, conversando com o Albric. Ele vê vocês chegando perto, ele já tá em toda a sua glória, roupas coloridas, cabelo preso, com um rabo de cavalo bem arrumadinho e um sorriso no rosto. Ele olha pra vocês assim, vê a besta que você preparou, Garros, e vê a poção que a Ming tinha feito. Ele se vira, chega perto e vem dar as direções. Eu olho pra Lady, entendi. Não esqueça depois de me contar de novo suas histórias. Tô doido pra criar uma poesia sobre ela. Você vê, sorriso de dragão não é um negócio muito bonito de se ver, mas como nesse momento você sabe que que ela não está prestes a te devorar, é uma visão amistosa. Ela faz que sim com a cabeça, parece começar a pensar na próxima história que ela vai contar. O Albric, ele arranja um galho no chão, qualquer coisa, ele começa a riscar assim, ele começa a fazer um mapa pra vocês, ele fala: ao norte daqui, na direção de Lenor, vocês vão encontrar alguns lugares onde as matas dos ermos se tornam um terreno meio pantanoso. É por lá que temos encontrado essas criaturas. São nesses lugares que vocês têm que tentar encontrar essa figura. A gente não sabe por que ele vem fazendo isso, a gente não sabe muito bem como, mas a gente sabe que existe alguém. O tormento consegue sentir a presença de mortos-vivos ou coisa do tipo. Avancem por esses lugares, procurem por esse morto-vivo maior, e uma vez que vocês encontrarem ele, vocês precisam só lançar o sinalizador e permanecerem vivos. A gente cuida do resto. Com isso, vocês veem a Lady Essir se levantando de lá, né, e serpenteando para baixo da muralha, para perto de vocês. Ela, já mesmo não sendo tão grande quanto o Vernum, ela é muito grande. Ela olha para vocês todos assim e fala: tomem bastante cuidado, viu? Não gostaria que minhas histórias fossem desperdiçadas em corpos. Temos muito a conversar ainda. E ela fala direto pro garoto: pode deixar, milady. Eu ainda sonho em voar contigo por aí. À medida que você fala isso, você vê o Albric estreitando os olhos assim. Mas a Lady Essir, ela fala: quem sabe um dia, se você se provar digno. Com isso, a Alexis, ela chega de lá de dentro. Vocês veem que ela traz consigo meio que é uma pedra, só que ela tem algumas runas entalhadas. Ela entrega pra Ming e ela fala: seguinte, quando vocês encontrarem a figura, vocês têm que estar próximos dela, porque se estiverem longe e usarem isso, até chegarmos, ela já vai ter sumido. Então, uma vez que estejam perto dela, você quebra essa pedra e estende pro alto. A magia vai se soltar e nós vamos saber exatamente onde temos que ir. Nós ficaremos voando sobre as nuvens para evitar de sermos detectados. E quando for dado o sinal, nós desceremos. Entendido? Entendido, mestre. Eu pego a pedra, guardo ela em segurança. Beleza. Eu olho pro Arwin chegando atrasado. Não, pode deixar, Arwin. Eu te explico o caminho. Vamos que vamos. Muito obrigado, meu amigo. À medida que vocês se preparam para partir, e a Lady Essir, ela abre os portões, puxa a corrente com a mão mesmo, com as garras, era muito forte. Os portões se levantam e vocês podem partir. De trás de onde a Alex estava, você ouve ela falando: a melhor da sorte para vocês, pois é isso que pode dar errado, já que sabemos que vocês estão preparados. E, com isso, vocês deixam a fortaleza. Os portões se fecham atrás de vocês e vocês ouvem o barulho das asas da Lady Essir batendo à medida que ela voa para outro canto, para junto com o Albric se prepararem para a jornada. Vocês têm à frente de vocês uma trajetória cheia de caminhos tortuosos de terra, locais onde nem carroças conseguem passar direito, florestas em sua maioria. Aqui e ali tem um ou outro morro ou montanha e existem vales, alguns dos quais acumulam algum tipo de água, seja da chuva ou de algum outro lugar, de forma a ficarem alagados e se tornarem pântanos. Vocês precisam investigar os pântanos da redondeza em busca dessa figura, desse inimigo. E, para isso, eu preciso saber exatamente como vocês vão tentar fazer isso. Vocês podem sugerir uma perícia que vocês querem usar ou sugerir um curso de ação, e aí, se preciso, eu falo que perícia vocês rolam para tentar fazer o plano dar certo. Show.
eu quero usar um pouquinho o que eu tenho de conhecimento de história, pensar no que eu já vi dos mapas da região. Sei que é uma região que não é muito conhecida, então vai ser meio difícil. Mas vou lembrar tentar lembrar dos mapas antigos quais eram as regiões pantanosas, porque eu entendi que o objetivo são as regiões pantanosas ao norte. Então tentar lembrar mais ou menos onde que eu encontraria os pântanos ao norte pelos mapas. Ok, você pode rolar pra mim um teste de investigação, se você quiser. Se pudesse ser história, eu tava tentando levar pra história. Ah, tá. Ok, pode ser história. 21. Com isso, o mapa não diz muita coisa para a maioria de vocês, mas você sabe preencher as lacunas com as histórias, pontos de referência que você já ouviu, às vezes durante um jantar, enquanto alguém contava de um feito extravagante ou de um fracasso assombroso. Você passa pelas árvores mais esquisitas, mais antigas, que são um ponto de referência. Você passa por uma ou outra pedra com um formato estranho e você segue o relevo pelos caminhos mais naturais até o que parece ser o primeiro dos pântanos. Olhando na direção dele, é um lugar bem alagado, é um lugar onde você não sabe o quanto seu pé vai afundar quando você pisar por lá a cada passo. Pode ser que seja só até a canela, pode ser que você afunde até a cintura. É um lugar traiçoeiro. Eu preciso que outra pessoa, ou você mesmo, me diga como vocês vão fazer para tentar vasculhar por esse pântano. Aparentemente não existe som e não existe, assim, nada visual logo de cara que entregue a presença de mortos-vivos por aí. Vocês ouvem aqui e ali animais, mas nada fora do normal. Pássaros cantando enquanto alçam um voo para desviar de vocês, um ou outro animal menor que passa pelo caminho. E já que você citou as criaturas que andam por aí, eu acredito que elas se enquadrem como bestas menores. Então, eu queria ver se eu conseguia me comunicar com elas, para elas me darem o overview do terreno, entendeu? Onde é perigoso e onde não é. Ok. À medida que vocês chegam nesse pântano e tal, por aí não existem tantas criaturas assim, a maioria das criaturas evita esse lugar. Mas, andando meio que pela borda assim, se separando um pouco do grupo, você consegue ver uma pequena criatura na forma de uma serpente. Você sabe que não é venenosa, né? Não é perigosa. Estavam fazendo o caminho dela por ali, em busca de um ratinho ou outro que ela conseguisse achar. O que você pergunta pra ela? Ô, Aruim, faz o seguinte, pergunta que rotas que ela evita, que rotas que ela acha perigosa. E aí de brinde eu vou dar uma inspiração básica pra ele. Você vai começar a tocar o seu tamborete aí no seu nome, o seu bongo? É, só precisam. Tá bem, então eu vou perguntar. A minha música não é música típica. Pensa um Raul Seixas, sabe? É uma música que é muito mais falada do que cantada. Eu falo assim, mas tenta isso, acho que a gente vai pra onde os outros fogem. Beleza. A vida é feita de morte. Isso é poesia. Beijo, inspirei. Pô, eu dou um sorrisão pra ele. Meio perdido, porque ele falou de morte. Mas sim, dou um sorrisão. À medida que você começa a tentar comunicar com a cobra, fazer essa pergunta, tentar encontrar os caminhos que ela não gosta de passar, fala pra mim, pode ser um teste de ou persuasão, já que você consegue conversar com ela, comunicar ideias e tal, ou pode ser um teste de animal handling. Incrível. Ok. Primeiro, ela não parece muito inclinada a te dar informação, mas você vê que ela te retorna só para se livrar de você um outro caminho que ela evita. Ela não gosta do pântano e ela não gosta de algum outro caminho aí perto que é montanhoso, alguma coisa assim. Você sente que são lugares onde ela tá exposta a predadores. Beleza, eu agradeço ela da mesma forma. Tipo, muito obrigado pela sua atenção, desculpa incomodar. Ela continua rastejando pelo caminho dela, assim, pra seguir a viagem. Pelo que ela falou, você consegue eliminar mais ou menos de onde ela veio, por aí, o caminho que ela tá fazendo e melhorar um pouco o trajeto de vocês. Só que ainda é um pouco difícil, só com isso, descobrir de onde vieram esses zumbis, se tem zumbis por aí, esqueletos, coisas do tipo. Alguém mais quer tentar fazer alguma coisa? Tem alguma árvore alta, algo assim, que eu possa tentar escalar para ter uma visão mais geral do espaço em volta? Ver se consigo ver alguma coisa ao longe, algo assim? Tem sim, você consegue. Mais para a borda do pântano existem árvores maiores que não estão afundadas nesse solo. Rola para mim um teste de atletismo. Ok, com isso você consegue alcançar o topo de uma das árvores mais altas daí. Olhando em volta, você consegue ver claramente aqui e ali
os trechos onde existe um desnível, onde as copas das árvores estão mais afundadas. Às vezes nem existem copas de árvores, né? Ficam furos no tapete verde que compõe essa região de floresta. Essas parecem ser as regiões que mais chamam a atenção. Uma delas, um pouco mais para o norte, você consegue ver que existe algum tipo de fumaça saindo. Ela não é uma fumaça muito espessa, ela não chega até os céus, mas ela sai ali e você vê ela começando a se dispersar com o vento quando ela sobe para além do topo das árvores. Não é uma fumaça escura como se fosse fogo, pelo contrário, parece algum tipo de gás sendo expelido. Te dá a sensação de alguma das misturas alquímicas que você fez hoje cedo. Eu vou descer de volta, falar o que eu vi pra eles e perguntar. Vocês acham que pode ser uma boa a gente seguir em direção a essa fumaça? Eu acho uma boa, mas você falou que tem umas clareiras, regiões um pouco mais abertas. Eu recomendo que a gente evite essas regiões ao ir pra lá. Eu penso que se a gente for visto antes de conseguir ver qualquer coisa, pode ser perigoso pra gente. Tudo bem, vamos com cuidado então. Eu olhando para cima, assim, eu vejo algum ninho de passarinho ou pássaros voando. Consegue ver sim, tem bastante em volta. Eu consigo chamar a atenção de um deles para tentar me ajudar também a dar um overview. Rola pra mim um teste de Animal Handling. Caralho, mano. À medida que você chama, com 13 não é um resultado tão baixo. Usa a minha inspiração, filho. Vai um pouquinho melhor. Só dura 10 minutos, usa logo. A inspiração é um D6, né? Posso então? Pode sim. Me permite? Beleza. Aí, 15. Nossa. Ao invés de ser um pequeno passarinho que talvez não fosse de muita ajuda, você consegue chamar a atenção de uma ave que parecia estar caçando alguma criatura, talvez uma cobra. Conforme ela perde o rastro, ela vem para perto de você, dá um assovio, chama a atenção dela. E ela pousa em cima de um galho longe o suficiente para não estar em risco, né, de você fazer alguma coisa, mas perto o suficiente para prestar atenção em você e ver o que você quer com ela. Então, a gente não tem nenhuma característica física, né, dessa pessoa que a gente tá procurando, né? É morto-vivo, gente. Não, mas tipo... Você sentiu o cheiro de podre por aí? Acho que é isso. Pô, mas a gente não quer qualquer morto-vivo, entendeu? A gente quer o cara que tá... Eu acho que vai ter muitos mortos-vivos por aqui que não estejam no pântano. Não tem muita gente aí, by the way, né? Só tem vocês e os cavaleiros que ficaram pra trás. Entendi, beleza. Primeiramente, eu tiro algumas frutinhas, tá ligado? Coisas assim, pego uma folha, coloco em cima da folha, me afasto, tá ligado? E faço a pergunta pro pássaro. Não pra ele necessariamente pegar agora, mas tipo, só como um tratado de paz maior ainda, tá ligado? Acho ótimo que eu faço uma ração num animal e da frutinha, tipo, toma aí, cara. É o que eu tenho, meu parceiro. Então eu pergunto pra ele, cara, eu vou direto ao ponto. Você viu algum morto-vivo por aí, ou algum lugar que tá com concentração de cheiro ruim, né? O cheiro de podre, de carne, né? Podre. E você conseguiria apontar pra onde a gente tem que ir? À medida que você faz isso, a tua habilidade é comunicar ideias simples e tal. Então não é uma frase completa, mas você consegue passar a ideia de podre, de criaturas humanoides, talvez, provavelmente. E com isso, você vê que o pássaro, ele come o que você dá pra ele, rapidamente. E ao final, quando ele tá satisfeito já, ele levanta a cabeça assim, olha pra você, aponta o bico pra um lado. E você vê ele voando assim, mas não saindo de perto de vocês. Ele solta um pio. Eu esqueci qual é o nome do barulho que a águia faz. Né? Um grunhido, né? Um grunhidinho. Um grasnar? Dá um... Isso. É que ele vai fazendo isso e chamando a atenção pra vocês seguirem ele. Aí eu já digo então pra galera, vamos seguir o pássaro, rapaziada. No que o pássaro dá mole, eu vou tentar pular na perna do pássaro, esquece. Pra ir penduradinho nele. Esse bicho não é grande assim, não, não aguenta. Não aguenta, então retira o que eu disse. Ficou uma dúvida. O pássaro tá apontando mais ou menos no mesmo lugar que você viu a fumaça do ar? Na direção geral desse lugar. Parece que sim, Vamos dar uma chance ao pássaro. Só o violão, senhor pássaro. Pegue o pombo, pegue o pombo. À medida que vocês seguem o pássaro por esse caminho, eventualmente o vento muda de direção e vocês conseguem sentir o cheiro de podridão pelo ar. À frente de vocês veem, vindo de dentro das folhas, aquela fumaça meio amarelada, estranha, com um cheiro de coisa podre. É um cheiro que enjoa vocês, enquanto vocês estão chegando perto dele. Junto com esse cheiro, por baixo do som do vento e do farfalhar das folhas,
vocês conseguem ouvir alguma espécie de voz, quase como se fosse um cântico. E vocês conseguem ouvir o som de animais se afastando, fugindo. Ainda está distante de vocês o suficiente para vocês não verem, mas vocês têm noção de que estão se aproximando do objetivo. Eu olho pro pessoal e falo assim, então, gente, acho que agora é a hora que eu preciso passar uma informação importante pra vocês. Eu não sou muito bom em ser furtivo, tá? Incrível. Mas eu sou. Podemos fazer o seguinte, então. Nós podemos ir separados, nos dividir em grupo, porque assim, se algum de nós for descoberto, talvez atraia a atenção do alvo e possa até distrair ele enquanto nós stalkeamos a criatura. Ah, mas a gente precisa então de um caminho de volta seguro pra gente conseguir se encontrar no caso de dar algum problema. Às vezes vale a pena até montar uma armadilha, não sei, só por segurança mesmo. Essa não é. O que você sugere, Garros? Eu não sei, pela verdade eu não sou muito bom em armadilhas. Tipo, eu não abstrato de você. Alguém é bom nisso? Fazer armadilha? Bem, teoricamente deveria ser o Ranger do grupo. Então sou eu. Eu tenho armadilha seria sobrevivência, né? Com sobrevivência você conseguiria fazer alguma coisa aí, mas diz pra mim como é a armadilha que vocês querem fazer. Exato, tipo, é isso que eu não consigo visualizar. A gente quer pegar a pessoa, armadilha pra pessoa, armadilha pra qualquer coisa que vier. Então, que assim, o nosso objetivo não é capturar isso, a gente só tem que chegar perto dele e mandar o sinal pros dragões virem. Isso, exato. Então, tipo, a gente não vai dormir aqui agora, vai? Não. Então vamos continuar procurando, normal, sem armadilha. Não, sei, é que o Garros é que ele tá preocupado de ficar pra trás e ser pego pela criatura. Que bom que vocês entenderam. Cara, vem comigo então. É só você pisar no lugar que eu pisar. Então, tá bom. Eu confio em você, Armin. Pode deixar, meu amigo. Você vai me incentivando com palavras fortes. E eu vou com o D'Artagnan pelo outro lado. É isso. Tá. Ficando assim, bem distante deles. Então, Uma pergunta importante. Quem vai ficar com a pedra? tá comigo. Não, Tá contigo, tá com Deus. Vai que vai. você, cara. Todo mundo vem atrás de mim, não. Você prefere ir com o menos furtivo? O que é pior, né? Tá bom, vamos ver comigo. Relaxa, eu boto a mão no ombro do D'Artagnan, relaxa. Nós treinamos nossa vida toda, ou melhor dizendo, esse último ano pra isso. Vai dar tudo certo. A gente consegue, amigo. Eu não vim treinando pra isso, não. Mas Eu dou um sorrisão pros dois. Sorrisão e faço um joinha. E sigo andando com o meu bardo. Então vamos que vamos, gente. eu olho rapidinho pra mim o ar e falo: eu acho que essa é a última vez que a gente vê o bardo e o gnomo. Ô mestre, passa informação assim. A fumaça tá tipo na nossa frente. Tá vindo da frente de vocês. Tá. Eu olho pro Arwin e falo: Arwin, esquerda? Direita? Como é que a gente faz? Tem mais algum animal aqui perto? Nessa região você não vai encontrar, não. Tem. Vamos pra esquerda. Uma cachimbo, o Aruim? Não, eu gosto de cogumelos. Entendi. Fresquinhos aqui pra você. Pertinente pro momento. Meu amigo de bigodinho. Deixa eu ver essa informação. Eu não tenho bigode. Tenho uma barba muito da bem feita. Então você tem bigode. Toda barba tem bigode. Nem toda, mas eu imagino que a sua barba não seja. Ué, mas Com isso, vocês deixam pra fazer essa discussão em um momento mais oportuno, à medida que vocês precisam decidir logo se separar e fazer o ataque. Eu preciso que vocês rolem pra mim um teste de furtividade. Eu acho que nosso plano já falhou, cara. Pelos... Calma, eu queria ver. Ah, o Léo já jogou. Cacete, Léo. Calma aí, cara. Eu também. Eu ia falar pro Léo ir meio que seguindo os meus passos pra ver se dava algum bônus pra ele, tá ligado? Se você for bem, tem chance de ainda salvar ele. Se algum de vocês gritar aí dos que faltam. Tá, eu vou tentar aqui então. Vai lá também, D'Artagnan, contamos com você. Opa, aí foi bom, hein? Brabo. Aruin, você começa a tentar, fala pro Garó seguir os seus passos, mas quando você se concentra por você ser furtivo, você olha pra trás e você vê ele andando, tipo, afastando a folhagem da frente, sem conseguir ser muito furtivo. Talvez ele não é tão pequeno quanto você, ele não consegue usar os caminhos que você faz. Tem que pensar o seguinte, falou pra eu seguir seus passos, só que você tem meio metro de altura. Passos por metro. Fica muito difícil de seguir. Eu tentei. Mas foi difícil. Do outro lado, tanto D'Artagnan quanto a Ming, vocês vão tentando ser furtivos, mas vocês sabem que vocês estão fazendo barulho. Vocês ouvem os sons, galhos que vocês quebram, eventualmente o vento vem na direção de vocês, eles fazem folhas acertarem vocês e fazerem barulho.
Conforme vocês estão avançando, vocês ouvem o cântico parar e vocês começam a ouvir movimentação. Eu olho pro Armin e falo, Eu faço pra você na hora e você me vê sério pela primeira vez. À medida que vocês estão se aproximando dessa clareira, grupo A e grupo B, um dos dois grupos ouve um som muito maior do que o outro. que ótimo. Eu imagino qual seja. Ai, que pariu. Aruin, rola pra mim um teste de sorte, né? Rola um D20 e Ming rola do outro grupo. Sim, considerando que eu acho que o meu grupo foi que teve menor falha, poderia até ser a gente. Caraca. Aí, na moral, eu odeio. Eu odeio. Aí, na moral, o Minhua, vou te mandar tomar no cu 2 vezes. Primeiro, pela sua honestidade idiota de tipo, eu rolei menor, então deveria. Vai tomar coisa de otário. E segundo, por ter tirado esses 5. Pô, vai tomar no cu, né? Tudo bem. Cara, gloriosas últimas palavras. À medida que... Ele só tinha dito que ia ouvir a gente, tipo, a última vez que ia ver a gente. Parece que o jogo virou, né, meu amigo? Culpa de quem? D'Artagnan, acalme-se. Não há honra maior do que morrer pelos seus amigos. Não, morra por mim. Eu preciso que vocês 4 rolem iniciativa à medida que, pra cima de D'Artagnan e de Ming, uma sombra imensa surge e, acima de Garros, já que Aruin está escondido, uma sombra menor aparece. Mas ambas as sombras avançam sobre a vegetação sem preocupação de arrancá-la do caminho, como se elas não tivessem as preocupações dos vivos. D'Artagnan, nesse momento de fúria, que você está quase pensando em trocar para Bárbaro, você vê aquele vulto abrindo caminho na tua direção. É uma forma humanoide, só que é uma forma grande, maior que você. Você vê o que parece ser um ogro, tipo de criatura que vive um pouco à margem da sociedade por aí. Eles são capazes de linguagem, alguns fazem parte de algum vilarejo ou coisa assim. Outros vivem como ermitões escondidos pela floresta, mas esse daí você não sabe nem se vive, porque ele tá com uma cor cinzenta, ele apresenta vários ferimentos e várias marcas de inchaço, e ele próprio não parece estar respirando. Ele não tira a vegetação do caminho dele com os braços para proteger o rosto, ele só deixa que o rosto abra caminho pelas copas das árvores à medida que ele chega à sua frente. Os olhos dele são claros, sem pupila direita, cheios de vasos sanguíneos estourados, né, avermelhados. E ele repousa o rosto na tua direção à medida que você ouve um grande ruído, um som, quase que um rugido dele. E ele procura alguma coisa para acertar você. Você vê ele tentando arrancar algum galho do chão, tronco de uma árvore, alguma coisa. Ele é grande. O que você vai fazer? O D'Artagnan precisou se ausentar por um momento, mas em um ato de coragem e fúria, ele, tipo assim, pela fúria que ele tá sentindo, ele decide descarregar nesse ogro zumbi e corre pra cima dele com um florete, tentando enfiar na criatura. Beleza, rola o teu ataque. À medida que ele levanta o florete e tenta fazer o golpe, fica um pouco preso em mato e arbusto em volta, não tem um espaço muito bom para manobrar aí, porém a criatura não desvia, muito pelo contrário, a criatura ela só fica parada, é quase como se estivesse batendo num pilar, e mesmo assim, mesmo com um golpe bem medíocre, ele acerta a criatura, 8 pontos de dano. À medida que o D'Artagnan finca o florete na criatura, você vê ele tirando a marca da perfuração que ele causou e um óleo começa a escapar pela ferida ao invés de sangue. Esse bicho não esteve vivo por bastante tempo. Com isso, é a vez do Zin, que é o franzino. Garros, você que está à vista, você vê uma figura muito menor do que a que seus amigos estão vendo, apesar de você não saber. É uma figura de o que parece ser um gnoll. É um homem hiena. Ele é mais ou menos do teu tamanho, um pouco recurvado, senão ele seria maior ainda. Ele tem um focinho alongado e ele vem na tua direção meio que correndo assim, tropeçando no chão, nas raízes e nas plantas em volta, mas se jogando na tua direção, tentando te acertar. Ele não parece estar vivo também. Ele é pálido, como se ele não tivesse sangue correndo pelo corpo. Ele nem tem garras mais pra te acertar. Ele tenta te dar um socão assim, de bater o braço em você. 20 te acerta?
Acerta, né? Acha? À medida que ele vem, ele surge um pouco rápido demais. Você dá um passo pra trás, assim, meio que tentando desviar, mas ele vem e se joga em cima de você, quase que, tipo, dando um tronco em você. Ele acerta com a parte de dentro do braço, bem no teu pescoço, assim, e ele te derruba no chão com esse golpe. Você toma 7 pontos de dano à medida que você começa a se levantar e tentar recuperar seu movimento. Você vê que o braço dele, o impacto foi tão forte que virou o braço dele ao contrário, no ângulo que não devia estar. E você vê um osso escapando pra fora, pra onde seria a mão dele, que já tá caída pelo chão. Eu não vi, não. Eu senti o osso na minha cara. Com isso, termina o turno dele e é a vez do Golo. Ele é um pouco mais grosseiro. Ming, você vê à medida que o Golo consegue alcançar algum galho, ele levanta o braço e ele arranca. Quando eu falo galho, não é uma varetinha, é um galho grosso, que daria pra vocês subir em cima e apoiar o peso inteiro de vocês ali, não ia cair. Com esse galho, ele levanta assim, fica preso um pouco na copa das árvores e ele tenta acertar de cima pra baixo um golpe no D'Artagnan à medida que ele grita. É uma marretada, cara. 16, acerta ele? Acerta sim. Pô, já vou morrer, mal começou. Quanto de vida você tem? Tenho grandíssimos 10 pontos. À medida que você chega perto da criatura, você finca o florete nela e você tira. No que você tira, vendo que você foi o primeiro a puxar sangue, o bicho ergue o galho e ele senta o galho em você. Ming, você vê o seu amigo ser achatado no chão. Ele tá caído e ele não tem mais reação. Você tá com 0 pontos de vida, você não morreu, você está morrendo. Se ninguém te salvar... Detalhe, no primeiro golpe, é isso. Primeira porradinha que eu sou de papel. Primeira porradinha, é isso. É isso. E você vê que o Golo, ele vendo que ele derrubou um, ele se vira pra você, Ming. E você é o próximo alvo dele. Aí eu grito: D'Artagnan, seu sacrifício nunca será esquecido. Já mete o pé. Aruim, sua vez. Cara, simplesmente eu vou usar uma habilidade que eu tenho aqui, ilusionista napto que eu tenho aqui. Lembra que é um zumbi, tá? Tudo bem, cara, ele só precisa ver um bagulho na frente dele pra eu te puxar e sair correndo, igual você correndo no Hands, irmão. Eu vi o que aconteceu do outro lado, tá ligado? Tá aí um gnomo e você um eixotão. Caraca, vocês ouviram exatamente o... Seu sacrifício não será em vão. Depois de ouvir um som de uma marretada, de uma árvore caindo, como se fosse. Exato. Eu vou tentar usar esse truque ilusório. Eu não entendi muito esse ilusório. Vou te explicar. O truque ilusório, ele pode fazer um som ou uma imagem, mas ele não pode fazer os dois. A imagem, ela não pode ser maior do que um palmo, assim, ela tem que caber... É menor do que uma pessoa. Um pé cúbico. Isso, um pé cúbico. Um pé pra cima, pro lado e de profundidade. Eu não consigo fazer um D'Artagnan menor. Fazer uma pessoa ia ficar uma pessoinha muito pequenininha. Eu consigo fazer metade de uma pessoa atrás da árvore. Eu consigo fazer atrás da árvore, eu só faço da cintura pra cima. Pô, essa é inteligente. Você consegue fazer. Assim, da cintura pra cima ainda não dá, mas você consegue fazer, tipo, o rostinho de uma pessoa escondida, assim, sacou? Só que não vai ter barulho, então fica difícil de chamar a atenção. Você tá escondido, o bicho ainda não te viu, né? Não. Quem ele viu foi o Garrosh, que ele já lenhou. Inclusive, Garrosh, quanto de vida você tem? Eu não quis falar sobre isso, não. Mas eu tenho 2. Então, simplesmente... Caraca, tem como eu fazer esse truque ilusório e mandar uma mensagem pro rapazinho assim, tipo... Do seu lado, cara. Então, você tá me vendo, né? Então não é difícil me comunicar depois dessa ação. Não. Acabei de tomar uma porrada na cara. Eu não tô vendo. Ah, você vai me ver fugindo e te chamando. Beleza. Tá bom, então, animal. Faz uma coisinha. Não pode só fugir, não. Gasta. Não. Eu vou fazer uma ilusão. Pelo menos que dê pra. Tipo assim, ó, mestre, vê se isso é possível. Fazer só o pescoço e a cabeça e um bracinho pequenininho. Tipo assim. Faz uma coisa, cara. Me ajuda antes que eu morra. Se for, é porque olha só, você pode fazer um som ou uma imagem. Se você fizer uma imagem e ela não estiver exatamente na linha de visão do bicho, ele não vai virar pra olhar. Se você fizer um som, ele não vai ver nada, mas ele vai ouvir uma movimentação. Talvez possa, por esse caminho aí, alcançar. Aí depende do que você quiser, né? Entendi. É porque eu tô levando em consideração que o bicho deve ser burro pra caralho. Então, tipo assim, eu não sei o que sonoramente ia chamar a atenção dele. E, tipo, ou ele vê, tipo, um rostinho na reta dele, eu acho que chamaria mais atenção, tá ligado? Saquei. Eu vou falar por experiência própria. O que chamou a atenção dele foi o som da gente. Ah, verdade. Tá, justo. Agora, se você quiser fazer um som, manda um rugido de dragão, faz uma...
pra ver se ele fode. Não, beleza. Eu vou fazer um som. Como o mundo é de dragão, eu vou fazer um som então que vai ser um puta de um rugido do dragão. Mas logo após disso, eu quero tentar já fugir em direção aos meus aliados que estão do outro lado. Passando por dentro da clareira ou passando por fora? Eu quero passar de longe de onde esse bicho veio, tentando ir pelo lado mais furtivo da parada. Ok. Aí, Pra sorte de vocês, ele não é a bolacha mais brilhante do pacote. À medida que você faz esse som, ele não detecta como ilusão. Só que ao invés de correr, ele parece virar na direção da ilusão e começar a fazer o caminho pra lá. Enquanto isso, você começa a dar a volta pra encontrar o resto dos amigos, certo? Sim, mas eu tento me comunicar com o rapazinho pra ele vir comigo. Você consegue passar por ele, meio que atrás dele. Tá bom. E se você puder, lança sinalizador na próxima. Tá com ele, não tá com o... Puta merda. e não, cara, que sinalizador, cara? Isso aí são os zumbis do cara, a gente tem que achar o cara. Meu irmão, isso daqui já é a informação. A gente vai morrer. Vamos meter o pé. Ming, sua vez. Cara, depois de ver o que ele fez com o D'Artagnan, eu corro com toda a minha fúria, gritando por D'Artagnan, e vou pra cima do ogro, atacando com a minha espada e já preparado pra mandar o segundo um chute depois. Ok, vamos ter o ataque. Os dois pegam pra caralho. Você saca a espada e faz faz uma coreografia. Você consegue acertar um belo corte na criatura. À medida que você chuta e corta com a espada, você vê seu pé afunda na carne da criatura como se fosse só matéria morta. Ele não tá vivo pelo corpo dele, ele tá vivo apesar do corpo dele. A espada, ela corta e ela abre um rasgo assim pelo qual você consegue ver que escapa gordura e aquele óleo. E o bicho já tá meio zoado. Ele não sobrevive a muito mais do que isso não. Nem a gente. Porém, D'Artagnan tá no chão. Garros, sua vez. Tá. Vamos lá, só pra entender. Eu tô fudidaço. Daí, beleza. Eu consigo ver o bicho hiena que me meteu a porrada indo em direção a outra coisa. Ele ainda tá do teu lado. É porque ele precisa ter um turno de novo. Mas no turno dele parece que o agro dele foi puxado pelo rugido. Tá bom. Eu ainda consigo usar meu movimento pra ir pra trás. Ou ele vai ter ataque de oportunidade. Se você sair do alcance dele, ele tem ataque de oportunidade. Se ficar no alcance dele, eu também me foda, né? Você pode usar uma ação padrão pra desengajar, que aí você não toma ataque de oportunidade nesse turno, e aí você pode andar sem medo. Carai. Não sei se eu vou fazer merda ou se eu vou fazer merda. Acho que eu vou fazer merda. Eu vou desfazer tudo que o meu amigo fez. Eu vou zombar do zumbi. Zombaria malévola? O importante é, ele não precisa entender, ele só precisa ouvir. Justo. É um teste de sabedoria? Teste de sabedoria, que ele tem que ter sucesso. Então não adianta nada. Que Zombei o zomba. cara. À medida que você zomba da criatura, o cara entra por um vídeo e sai pelo outro. Literalmente. O Gnome, ele tem preocupações maiores. Em ação bônus eu vou usar a palavra da cura pra me curar um cadinho de vida. Não é o suficiente pra aguentar outra porrada. Se ele tirar dano máximo, os dois monstros tiraram dano máximo quando bateram em vocês, by the way. É. Então, 5, tá com 7 agora. tô com 7, exatamente o dano que ele deu. Você toma um golpe, você tenta zombar da criatura, mas isso não surte muito efeito. Ao invés disso, você começa a entoar os cantos curativos que você conhece. E D'Artagnan rola um Death Saving Throw. Ó, Exato? exatamente o que precisava. Tem um sucesso. À medida que D'Artagnan parece estar resistindo no chão, mas ainda não consegue levantar nem nada, Zin, ele vai sair do teu alcance, Garros, e ele vai tentar ir na direção do rugido que ele ouviu. Você pode dar um ataque de oportunidade nele. Eu posso. É uma sabe? É você que sabe. Se você quiser, você pode deixar ele só ir embora. Vou tá deixando, tá? Beleza. Me dá mais uma oportunidade de ir embora também. Eu olho assim pra os diabos de olho, tipo, graças a Deus, ele não é idiota. Do outro lado da clareira, vocês ouvem à medida que mais uma vez o galho sobe e vão ver se ele desce outro dos amigos de vocês. Galhada desce. Nossa, bem cheio. Ele acerta você. Você vê que a força por trás do golpe é muito grande, muito maior do que a técnica. Você consegue desviar pro lado assim, tomar só um resvalo do golpe, mas mesmo isso é um ataque poderoso. Isso é o mínimo do dano, tá bom, gente? E, Arwin, você começa no turno passado, você começou a fazer esse caminho
Agora, você já tá chegando, né? Com o teu movimento você consegue chegar naquela cena. Você vê um ogro imenso, acinzentado, com a barriga já aberta, assim, escorrendo sangue, mas lenhando seus colegas sem a menor sinal de que vai parar. Então, temos árvores ali ao redor dele, certo? Aham. Tá, eu vou puxar minha corda. Eu já cheguei neles. Você tá perto dele, só que você não tá do lado, né? Se você quiser, você pode chegar adjacente a ele pra bater de perto, ou você pode ficar um pouco de longe pra não dar chance. Então, Eu grito, usa o arco e flecha, Arwen. pô, cara, eu não tô botando fé da minha furtividade. Ele tá escondido logo, ele tem vantagem, ou não? Aham. Você tem vantagem. Tá bom, cara, vocês vão me fazer atacar, cara. Eu sou cagão, eu sou um duende cagão. Mas beleza, eu vou atacar. Caraca, o que você tá fazendo numa ordem de caçadores de monstros? Ué, cara, Caçadores que não caçam. tô com um pouco de medo. Cara, você tá treinando pra montar um dragão, cara. Sim, cara, mas é a primeira missão, porra. Dragão é um bicho, pô, um animal que, pô, conversa e assim, entende bem comigo. Isso aí não, você é um morto-vivo, pô. Tá bom, vou usar o arco e flecha. 23 acerta. À medida que você chega a ver a cena, tá meio que atrás da criatura, você puxa o seu arco, mira, dispara o tiro. Ele pega meio que no ombro da criatura e entra pelo peitoral da criatura pelo lado assim e sai atravessando pelo outro lado. Você vê que seria uma ferida mortal, mas a criatura ela vai tentar resistir. Você vê que apesar do golpe que deveria ter derrubado esse zumbi, ele ainda fica em pé. Canalha. Ele olha pro lado assim, ele vê você, ele trava os olhos em você, ele sabe que você tá ali agora. Ming, o bicho tá na porta da morte. Vou pra cima, aproveito que ele virou pro cara que atirou a flecha, vou pra cima de novo com a minha espada, e se ele resistir, já vou no embalo com uma cotovelada. Ok, rola o ataque da espada. Acerta? Acerta, rola o teu dano. Fui. Olha, você trava a espada no espaço onde havia saído a flecha e você sente que a criatura não vai resistir. Descreve pra mim como é que é o golpe que você usa pra finalizar esse construto de necromancia. Cara, nisso que ele se virou pra mim, eu já saltei pulando nas costas deles, enfiando a espada bem lá no mais alto que eu posso e uso a força pra baixo pra ir rapidão das costas dele. À medida que você vai caindo lá de cima, aparando a tua queda pelo corte que você vai fazendo nas costas dele, você vê que o corpo ele vai meio que se desfazendo, como se o corte que você fez tivesse pego quase que a espinha vertebral de magia que mantinha ele inteiro e não tem mais como manter aquele corpo unido. Um braço cai para um lado, a cabeça cai para o outro, ele vai meio que se desfazendo numa poça de músculos, pele e gordura que inundam o chão e quase que afogam o D'Artagnan, que inclusive está ali, né, precisando de fazer mais um teste. Já tô ali em cima do D'Artagnan tentando acudir ele. Mas antes disso, Garros, sua vez, você ouve um som de triunfo do outro lado da clareira à medida que seus amigos parecem ter conseguido vencer uma das criaturas. O que você vai fazer? Sabendo disso, eu vou olhar para aquele monstro monstruoso e vou usar minha taumaturgia para fazer mais um grito de dragão um pouquinho mais para longe. Enquanto eu vou andando embora, que eu não quero ficar sozinho com ele. Você vai correndo em que direção? Eu vou correndo em direção aos meus coleguinhas, né? Pra eles me salvarem. E eu vou dar mais um grito pra tentar levar ele mais pra longe. Beleza. Ele rola bem, mas ele não é muito inteligente. Você vê que esse bicho ele vai sendo levado cada vez mais para longe pelas correntes de ilusões que vocês criam. Enquanto você vai correndo na direção dos seus amigos. Você, com o teu movimento, você chega próximo de onde está você consegue ver o Arwen, só que você não consegue ver os outros ainda, tem muita vegetação pela frente. Com isso, D'Artagnan rola o D20. Olha uma vez. Ele tem uma falha e um sucesso. O Zinho ele vai correndo na direção do barulho. Arwen e Garros, diz pra mim o que vocês querem fazer. Eu tenho bônus em medicina, eu vou tentar fazer os primeiros socorros no D'Artagnan só pra estabilizar ele. Ok. Você estabilizou ele. Economizei a poção. Antes que ela pudesse fazer alguma coisa, você chega correndo, estilo médico soldado, meio uma guerra. Você já desliza de joelho no chão perto dele, apara o sangramento, enrola uma bandagem ali, dá algum jeito de estancar e ele tá estável. E ela aí, bom, com a poção assim também. Cara, então vamos seguir em frente, né? Tem algum caminho que eu acho
tipo assim, um deles já tá caído, né? Sim. Então eu quero tentar calcular mais ou menos a reta que seria natural do cara que a gente tava enfrentando de vir em nossa direção. Eu consigo, tipo assim, pô, se ele foi nessa reta e a gente tá vendo o clarão pra cá, então eu queria fazer uma armadilha. Não, eu acho que ele não vai voltar, não. Eu acho que é mais questão da gente achar o principal e chamar os caras e ir embora. Então, eu tô aí, da minha ideia é a gente seguir esse que fugiu. Eu acho que uma hora ele pode voltar pro principal, se a gente conseguir seguir ele furtivamente. Então, mas lembra da última vez que a gente tentou ser furtivo? Não acho que a gente tem que ser furtivo não, cara. Eu acho que a gente tem que entrar pro meio do clarão. Então, gente, quando eu tava apanhando muito feio desse bicho, eu vi no meio da clareira basicamente um barril cheio de outros zumbis. Então eu acredito que o cara que a gente tá procurando tem que estar por lá. Vamos avançar mais um pouquinho pra clareira que eu acho que a gente encontra. É só tentar ser discreto e carregar o D'Artagnan. Se alguém curar ele, ele acorda. Então, eu tenho mais um spell que eu ainda consigo usar. Então eu posso usar mais uma cura, mas eu não vou fazer mais nada. Pode usar mais uma cura se quiser. Bem perfeito. Enquanto vocês estão fazendo isso, eu vou tentar fazer uma armadilha entre duas árvores, tá ligado? Como corda, mais ou menos na reta, que provavelmente ele vai voltar. Curei 4 de vida do D'Artagnan. Curou 4 pontos de vida dele, o D'Artagnan volta. Tá vivo, é isso que importa. Vambora, gente. Vamos tentar fechar isso aqui e voltar pra porra da segurança, cara, que nunca mais quero fazer missão na vida. É isso. A gente não consegue ter uma casa, alguma coisa, não? Indo à frente? Geralmente, vocês sabem que não tem estruturas por aí. Se tem alguma criatura por aí, ela tá por conta própria, no máximo montando um acampamento. A clareira, à frente de vocês reparam que existem alguns corpos dentro de como se eles estivessem escorridos por aí. Vocês já estão um pouco ao norte da fortaleza, dos ermos, vocês andaram um pouquinho. Aparentemente, aí ou aconteceu algum tipo de batalha, ou esses corpos foram trazidos para aí. Só que, de uma forma ou de outra, eles foram depositados nessa água do pântano e alguma criatura parecia estar no processo de animá-los de alguma forma, usando as energias da natureza. Porém, há sinais claros de que ela fugiu, entrou para dentro da floresta para trás quando ouviu o barulho de vocês chegando e mandou os que já estavam animados cuidarem de vocês. Então tá bom, gente, vambora. Infelizmente não deu certo. A gente tenta numa próxima vez. Não, pera aí, a gente tem que descobrir o que é. A gente já tem que achar o nosso alvo, cara. Mas ele fugiu. Como ele já tinha fugido antes, gente. E eu não sei se eu aguento mais um zumbi, não. Nós não podemos decepcionar os nossos mestres. A gente tem certeza que ele fugiu, mas ele ia bater. A gente tem certeza que ele fugiu, que a música parou, né? Vamos procurar por rastros, ver pra onde ele pode ter fugido. Isso, condição. Pode rolar um teste de sobrevivência, pode rolar um teste de investigação. Qualquer um dos dois funciona. Eu não sou uma pessoa muito sobrevivente. Eu queria fazer um teste diferente. Queria fazer um teste de arcana, talvez. Que eu queria olhar pelos resíduos qual que deve ser o processo que eles devem estar usando para reviver os mortos-vivos. Eu não sei se eu tenho tanto conhecimento sobre isso. Tá, seguir a magia? Ok, pode ser arcana. À medida que vocês começam a buscar por essas trilhas, não é muito difícil de achar. Ming, você não repara porque você tá meio que olhando em volta, assim, tentando evitar de serem surpreendidos por alguma criatura, agora que vocês estão em território inimigo. E, enquanto isso, tanto o Erwin quanto o Garrosh, vocês conseguem identificar rastros ou algum tipo de pegada arcana, resíduo, algum cheiro de magia que a criatura deixa pra trás. Se vocês quiserem, vocês podem seguir esse caminho. Eu honestamente não queria não, gente. Mas se vocês forem, eu vou. Porque ficar sozinho nesse pântano também não é uma boa opção. Não, calma aí. A gente conseguiu identificar pra onde é que ele foi, qual o sentido, é isso? Isso. Vamos. Não, calma aí. Eu gostaria que a gente parece que pedisse reforços. Eu acho que a gente já tem muita informação e muito... Não. Erwin, mostrar. Arui, as nossas ordens foram claras. Nós só podemos chamar por eles quando estivermos diante dessa figura, desse responsável por tudo. Não adianta nada a gente chamar eles aqui. O cara vai fugir de novo, como aconteceu em todas as vezes. Mas as outras vezes eles conseguiram encontrar a base dele? Provavelmente sim. Não, eu quero a informação do mestre. Pelo que vocês ouviram lá cedo, eles já encontraram, não é a base dele, são locais que ele usa pra fazer os ritos dele. Ah, entendi. Então, eles encontraram isso várias vezes e quando eles desciam pra tentar pegar ele fugia. Tá. A gente tá de dia ainda? Tá de dia, vocês já estão caminhando pro final da tarde. Vamos correr então atrás desse cara. Vamos então. À medida que vocês seguem esse caminho, vocês passam por uma trilha bem tortuosa de alguém que está fugindo, um pouco desesperado, mas com algum conhecimento da floresta. Ele não é novato por esses caminhos da natureza. Quem que tá na frente?
Deixa eu, porque eu sou furtivo. E eu mando bem em floresta. Eu sei que é um pântano, mas... Ok. Rola um teste de furtividade no Tamaruim, já que você tá querendo ir furtivo. Beleza. À medida que vocês vão avançando, vocês seguem esse caminho e conforme vocês vão chegando mais perto, indo mais rápido do que o perseguido de vocês conseguem ouvir sons que indicam que ele provavelmente está por perto. À medida que vocês saem em outra clareira, vocês veem que vocês estão em outro pântano e ele parecia estar num processo de mexer. Ele está agachado em frente a uma das poças do pântano, mexendo na água, tentando tirar alguma coisa de lá. Ele vira para trás e vocês veem, não é o rosto de uma pessoa, não é o rosto de um zumbi, é uma caveira, é um rosto esquelético de alguém que não está vivo há muito tempo. Ele tem um manto que ele veste sobre os ombros e que escorre até o chão. A aba desse manto está toda poída já e molhada pelo pântano. E ele tem garras esqueléticas que saem de dentro do manto dele. Assim como, de um dos lados, ele se apoia em um cajado. Ele vira para vocês e de dentro dos globos oculares dessa criatura, vocês veem surgir uma chama vermelha arcana à medida que ele tenta fazer algo contra vocês. Mas aí a gente rola uma iniciativa rapidinha para ver quem consegue fazer as coisas primeiro. Aê, agora sim, papai. Eu cheguei na fúria ali já, querendo cumprir a missão de uma vez. Ming, você tem a iniciativa. Assim que a gente chega e eu vejo ele, eu vou andando, tentando meio que ficar a meia distância só pra garantir que ele vai estar ali quando os caras chegarem. Eu já pego a pedra do bolso, levo ela aos céus e quebro ela. À medida que você parte a pedra com as mãos, você sente, é quase como se fosse a experiência de fogo de artifício, como se ela estourasse na tua mão. A energia cinética de você quebrando ela. No início não faz nada, mas com o tempo, quando chega perto do núcleo, você sente meio que a sua mão formigando à medida que ela começa a estourar. Não chega a dar dano, mas dá um susto. À medida que a pedra estoura em um clarão de luz, a criatura ela põe o braço em cima do rosto para proteger e vocês provavelmente também, ou ficam cegos, à medida que um raio de luz sobe aos céus e ilumina a região, cortando as nuvens e indo lá pro alto. Todo o céu fica pintado em tons de vermelho, que é a cor da luz que essa pedra tinha. E conforme você faz isso, os cavaleiros, que estavam com ações preparadas, só esperando vocês fazerem isso, descem dos céus. Vocês veem 3 vultos descendo, cada um maior do que o outro, rasgando as nuvens e trazendo um pouco da fumaça, do vapor das nuvens, presos nas asas, à medida que eles mergulham em direção a essa criatura. A criatura, vocês veem, ela tenta usar alguma coisa para ficar invisível, só que de cima do dragão de escamas escuras, vocês veem um raio azul saindo que impede essa mágica de se resolver, à medida que a Alexis ela anula a magia da criatura. Logo em seguida, vocês ouvem um som, quase que um assovio, mas é um assovio que passa por cima de qualquer outro barulho, como se fosse uma música arcana em bardo, assim como o Garrosh. O Albrix, ele faz alguma coisa que deixa o Tormento muito mais rápido. E por fim, o Tormento, sobre o menor dos dragões, aquele raio vermelho pelos céus desce, bate no chão com uma velocidade assombrosa. Vocês todos dão um passo para trás e vocês ouvem o grito dele à medida que ele desce a espada, e a espada desce como um raio na criatura. Com um golpe só, vocês sentem o choque reverberar pela clareira à medida que o morto-vivo é destruído e fragmentos de ossos são atirados para todos os cantos. A espada, ela termina meio que saindo alguma espécie de fumaça, como se ela tivesse sendo envolvida por alguma aura de fogo, algo assim, junto com o golpe divino. E, por fim, cai o silêncio naquela clareira, à medida que os 3 dragões estão olhando no entorno, atentos, vigilantes, e os cavaleiros descem para ajudar vocês com o que quer que vocês precisem. Eu preciso de uma carona para casa. Vocês conseguem, depois que é conferido, que era aquele mesmo, não tem mais perigo em volta, vocês todos retornam para a fortaleza. Alguns de vocês nas garras dos dragões, dependendo se sobrar alguém, volta voando, feitiço da Alexis. Vocês conseguem retornar para o santuário depois de vencer essa pequena missão perto de casa. E, conforme vocês chegam, um banquete espera vocês, assim como que vocês comeram no início do dia antes de partir, só que diferente do outro.
Esse é um banquete em que os grupos não estão separados, né? Eles conversando do assunto deles e vocês conversando do assunto de vocês. Os próprios dragões entram pelo salão comunal. A Lady Sir toma forma humana, como se fosse uma nobre elfa, roupas muito ricas e tal, e um cabelo escuro escorrido. Ela quer ouvir todos os detalhes de tudo que aconteceu com vocês, principalmente o motivo do D'Artagnan estar tão amassado. E os outros estão ali só meio que aproveitando o show. Eles gostam de ouvir histórias. Vocês comem, vocês descansam e vocês recebem a recompensa de vocês. Se eu não me engano, 360 e poucas moedas de ouro. Vocês podem dividir entre vocês. Rapaz. Eu tô só pensando aqui que eu gastei mó tempo pra fazer uma comida maneira. E a gente chegou até um banquete. Ah, não! O banquete foi pro caralho. A comida eu tô assumindo que vocês comeram ao longo do caminho. Eu falei que rolou uma tarde enquanto vocês estavam investigando. Vocês não foram lá e descobriram a parada do nada, não. Não. Eu ia ficar muito chateado. Tipo, fez uma comida maneira. Chegou um banquetão. Dá 94 moedas pra cada um. Tá bom, vamos aceitar isso aí. A Alexis, ela pega as moedas e ela põe em cima da mesa, né, pra vocês dividirem entre si. E vocês são parabenizados pela missão cumprida. Essa é uma produção da Taberna de Contos.